Hoje eu quero te contar como é que o fim conturbado do relacionamento entre Shakira e Piqué ajudou o jogador a também ter um fim conturbado de carreira, né? A gente sabe que o fim dele lá no Barcelona não foi como ele imaginava e também como os fãs do futebol imaginavam que ia ser, né? O Piqué foi uma lenda lá no Barcelona, mas o fim de carreira dele realmente, ó, tava muito ruim, tava só descendo e muito foi por conta do extracampo. Já já eu vou te explicar tudo em relação a isso. A separação do ex-jogador Piqué e a cantora Shakira segue em destaque nos noticiários do mundo todo, e as novidades que envolvem o craque espanhol e a colombiana não param de surgir, chocando a todos, inclusive o mundo da bola. A última novidade é que Shakira teria desconfiado da traição de Piqué por conta de um pote de geleia. O quê? É isso mesmo, um pote de geleia na geladeira fez a cantora colombiana desconfiar de uma possível traição do marido. Calma que aqui não é o Choquei, não vou ficar te contando fofoca, tá? O vídeo realmente é pra falar sobre o fim de carreira do Piqué, mas eu tenho que explicar sobre a traição e essas coisas porque influenciou muito no final de carreira do jogador, tá? Mas antes, aproveita pra dar aquela moralzinha pra mim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Vai lá me seguir nas redes sociais, lá tem vídeo novo todos os dias também, lá tem notícias de futebol, tem transferências, tem quiz, tem muita coisa que eu tô postando, então vai lá me seguir, tá? E agora, bora continuar falando sobre Piqué e Shakira. Pra começar, vamos voltar lá em 2010, que foi o ano da Copa do Mundo da África do Sul, onde inclusive a Espanha foi campeã. Naquela época, a Shakira tinha lançado a música oficial da competição, a famosa Waka Waka, que sinceramente pra mim foi uma das melhores músicas de Copas do Mundo, tá? Quero saber a sua opinião, já que eu falei sobre esse assunto, né? Qual foi a melhor música de Copa que você ouviu até hoje, tá? Comenta aí. Inclusive se fala que os dois se aproximaram bastante nos bastidores do clipe da música Waka Waka, onde obviamente o Piqué aparece. Lembrando aí que a final da Copa de 2010 foi entre Holanda e Espanha. A Espanha venceu por 1 a 0 com gol na prorrogação de Andrés Iniesta, que inclusive na época era companheiro de Piqué lá no Barcelona. Meses depois, lá pro início de 2011, eles assumiram um namoro e rapidamente se tornaram um dos casais preferidos dos fãs de futebol. Em setembro do ano seguinte, o casal anunciou que Shakira estava grávida do primeiro filho, que se chamaria Milan. O nome com certeza causou estranheza em muita gente, né? Milan, mas que nome mais diferente, né? Só que eles explicaram aí que Milan significava amoroso na língua eslava lá da Eslovênia. 3 meses depois, em 2015, nasceu a filha Sasha. Sasha. Tô sabendo bem. 3 meses depois, em 2015, nasceu a filha Sasha, caçula do casal. O que quase ninguém sabe é que o Piqué e a Shakira nunca chegaram a se casar oficialmente. O jogador queria sim oficializar a relação, mas não conseguiu isso por conta da Shakira. Inclusive, a colombiana chegou a se explicar sobre isso num podcast onde falou o seguinte: a ideia do casamento me assusta, não quero que ele pare de me ver como a sua garota, é como um fruto proibido, prefiro mantê-lo atento e pensar que tudo é possível, dependendo do seu comportamento. A última publicação de Shakira, enquanto ainda estava com Piqué, foi após a goleada do Barcelona por 4 a 0 em cima do Real Madrid em março de 2022. Naquela época, o Barça atropelou o time merengue com 2 gols de Aubameyang, um de Ronald Araújo e um de Ferran Torres. Shakira até naquele dia, né, postou a foto e chegou a colocar na legenda que Piqué era o melhor zagueiro do mundo, obviamente na opinião dela. Mas a partir daí, as coisas começaram a desandar de vez. 3 meses depois, em junho, o jornal espanhol El Periódico publicou que Shakira havia flagrado Piqué com outra mulher e que provavelmente iriam se separar. A jornalista espanhola Laura Fá afirmou que o casal vivia um dos seus piores momentos e que o jogador, inclusive, estava morando sozinho no seu antigo apartamento. Aí que começou a desandar as coisas de vez, e aí que também junta a equipe do Barcelona, pois começaram a surgir rumores que atrapalharam bastante o clima lá dentro do clube. A jornalista ainda afirmou que Piqué estaria aí frequentando baladas com um colega de time, Riqui Puig. O zagueiro estaria ficando em festas até as 4 horas da manhã. Inclusive, isso daí seria em véspera de treino e também de jogos, o que obviamente teria assustado os companheiros do Barcelona, em especial o técnico Xavi. Vários rumores começaram a sair sobre a separação do casal e no dia 4 de junho, ambos aí postaram juntos, oficializando realmente a separação. O post falava o seguinte: lamentamos confirmar que estamos nos separando pelo bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa maior prioridade. Pedimos
respeito à privacidade, gratos pela compreensão. Vários rumores começaram a surgir sobre quem seria a suposta amante do Piqué, né? E aí que realmente começou a ficar feio lá na equipe do Barcelona, porque alguns rumores falavam que o Piqué estava saindo com a mãe de um companheiro de time, e esse companheiro seria o jovem Pablo Gavi. Eu tenho que lembrar a vocês que naquela época Piqué ainda era capitão do time catalão, e obviamente esse rumor aí da suposta traição com a mãe do Pablo Gavi causou um grande desconforto em todo o elenco, mas aí não demorou para a verdade vir à tona. O jornal inglês The Sun revelou que quem realmente foi amante e a pivô da separação do casal se chamava Clara Chia, estudante de relações públicas de 23 anos. Inclusive, segundo uma fonte ligada a Clara, né, ela já estava saindo com o jogador faziam meses e ela trabalhava para o Piqué no seu escritório, cuidando aí de organização dos eventos, mas aparentemente não era só disso que ela estava cuidando, né? Aí, como esses rumores estavam causando um enorme desconforto no Barcelona, Piqué decidiu aparecer em público com Clara Chia, até para afastar qualquer possibilidade dele ter se envolvido com a mãe do Pablo Gavi. Os dois foram vistos num festival de música lá na Cerdanha, na Espanha. Aí vamos para os tempos atuais. Na semana passada a Shakira lançou uma música que inclusive tá bombando aí em todas as plataformas aí de músicas, e olha, eu tenho que falar que ela provoca bastante Piqué nessa música. Vou te falar alguns trechos. Uma parte da letra fala o seguinte: eu valho por duas de 22 anos, você trocou um relógio Rolex por um Casio, você trocou uma Ferrari por um Twingo. Piqué não demorou nada a responder essa música e já apareceu no mesmo dia num programa de TV usando um relógio Casio. Inclusive, ele também foi a um evento da Kings League usando um Twingo. Alguns chegaram a falar que a Casio estava patrocinando Piqué, mas a marca rapidamente soltou um comunicado onde falava o seguinte: não estamos patrocinando ninguém, não somos time Shakira e nem time Piqué. Agora vamos voltar para o ano de 2022. Depois desse turbilhão de acontecimentos que com certeza atrapalhou muito a carreira do jogador, ele acabou anunciando a sua aposentadoria do futebol. O zagueiro com 35 anos falou que iria encerrar a carreira em novembro. A temporada de Piqué foi recheada de altos e baixos. Com o fim do relacionamento com Shakira, o zagueiro foi parar de vez do banco de reservas do Barcelona e só entrava quando o técnico Xavi não tinha mais opção para a zaga. Nos bastidores, Piqué chegou a afirmar que decidiu se aposentar porque os dirigentes do Barcelona não cumpriram uma promessa com ele. Ele foi informado que precisaria se esforçar mais e brigar por uma vaga no time titular. O zagueiro não gostou nada do que ele ouviu e aí falou: realmente eu vou me aposentar porque eu não quero terminar minha carreira como um simples reserva, né? Um cara que mal entra, já foi ídolo no Barcelona, jogador muito importante, e ele não queria encerrar a carreira como um esquecido. O técnico Xavi ainda negou que havia uma má relação com o ex-companheiro de time e falou entender os motivos de Piqué para se aposentar, mesmo tendo ainda 1 ano e meio de contrato com o time catalão. Xavi, numa entrevista, chegou a falar o seguinte: eu entendo as circunstâncias adversas, ele se sente menos importante, menos útil, e é normal dar esse passo para o lado. Isso demonstra grandeza espetacular, ele merece todos os elogios, é uma lenda do clube. Outro problema também que ajudou bastante nesse fim de carreira de Piqué é que na época, né, o Juan Laporta queria renovar alguns contratos com os jogadores, só que abaixando bastante o salário. O Barcelona ainda não vive uma boa fase financeira, né? E naquela época tava pior, né? E aí falava que Piqué não tinha aceitado reduzir o seu salário, o que causou bastante protesto da torcida catalã. Agora, com o fim de carreira do jogador, o Barcelona avaliou que vai economizar cerca de 80 milhões de euros em salários e outros direitos de imagem que constavam no contrato de Piqué. Em sua última partida como jogador profissional, Piqué teve um final melancólico. O Barcelona venceu o Osasuna por 2-1 em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, mas o zagueiro foi expulso no intervalo da partida, mesmo estando no banco de reservas. O Piqué foi reclamar com o árbitro, né, por conta da expulsão do Robert Lewandowski, mas ele ficou tão fora de si que o árbitro aí se revoltou e meteu um cartão vermelho para o Piqué. Então, no último jogo, que era o jogo realmente de despedida dele, né, última partida como jogador profissional, ele acabou sendo expulso no banco de reservas. Apesar do triste final de carreira, eu tenho que falar que Piqué é um dos zagueiros mais vitoriosos da história do futebol e principalmente do Barcelona. Só pelo time catalão ele jogou 15 temporadas e conquistou todos esses títulos: 8 campeonatos espanhóis, 7 Copas do Rei, 6 Supercopas da Espanha, 3 Liga dos Campeões,
3 Supercopas da UEFA e 3 Mundiais de Clube. Fora isso, com a seleção espanhola, ele também foi campeão da Copa do Mundo de 2010 e campeão da Eurocopa de 2012. Não tem como negar que Piqué realmente foi um dos melhores zagueiros da história do futebol, tem uma história linda lá com a equipe do Barcelona, só que esse fim de relacionamento com a Shakira realmente abalou bastante o jogador extra-campo, né? E acabou envolvendo também dentro de campo, que acabou gerando alguns rumores dentro do clube que não agradaram nem ao técnico, nem ao presidente. Aí ele começou a render menos no campo, né? Acabou sendo esquecido e aí teve esse final de carreira que não era como ele planejava, né? Na tua opinião, Piqué foi um dos melhores zagueiros da história? Um dos 5 melhores? Comenta aí. Não esquece de deixar o like no vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.